Vamos ver La La Land. Cantando estações. Eu não sei se você se lembra, mas a gente disse alguns vídeos atrás que a gente ia ver La La Land. Se você não se lembrar, foi aquele episódio em que o Leon ficou muito bravo comigo. Tá, continua. Qual deles, Nilce? Esse que tá aqui no card. Enfim, o pessoal da Paris Filmes viu aquele vídeo e convidou a gente pra ir de fato e fazer um Fomos Ver especial La La Land. Fomos ver La La Land. Ele ganhou 1 zilhão de Globos de Ouro. 7, pra ser exato. Exatamente. Metonímia, tá? Esse que é o nome da figura de linguagem? Não, eu não hipérbole. sei. Esse daí, tá? Sabia? Foram 7 Globos de Ouro. Foi o filme que mais ganhou Globo de Ouro na história. Na história. Mais que o Poderoso Chefão. E esse filme é com Ryan Que Gosling parece o Leon. e a Emma Stone. Que parece comigo, não. Mentira. Não, Os sem dois falar. ganharam o Globo de Ouro de melhor ator e atriz pra comédia musical por conta desse filme. Entre esses prêmios, ele ganhou de melhor direção. Aliás, o diretor é bem novinho. É o mesmo cara do Whiplash. O filme da bateria. Esse filme é muito diferente das coisas que a gente vê atualmente no cinema. E isso é uma das coisas interessantes dele. Ele resgata essa coisa do cinema antigo, da música, das cores. Parece que até o filme é mais saturado em alguns momentos pra parecer um filme também. antigo, coisa do tipo. E por conta dele fazer esse resgate, ele acaba trazendo pros dias de hoje uma coisa que é muito diferente. Tipo assim, sabe a sensação que você teve quando você viu Deadpool? Qual que era uma das coisas... Não que o filme vai ser igual a Deadpool. Não tem nada a ver, isso que eu falei. Mas é aquela coisa de você ver um treco diferente. Parece que os filmes têm uma estrutura muito parecida quando você vai assistindo no cinema e tal. Esse você olha assim, eu não vejo esse todinho não, cara. É uma experiência, cara. Eu saí do cinema falando... Comi um Sim. prato diferente. É, comer um prato diferente. E assim, eu não consigo dissecar o negócio, mas a fotografia e a música é Sim. tudo muito envolvente. Eles criam um ambiente acolhedor. Uma coisa que eu achei legal é que em Hollywood você vê os filmes agora, eles são cheios de corte com close-up nos atores e coisa do tipo nas cenas. Nesse não, eles usaram umas câmeras mega abertas pra filmar as coisas assim. Tipo faziam antigamente no cinema. Você tem umas visões da cena muito interessantes assim, somente dos números musicais. Quem mexe com edição consegue entender isso melhor, o trabalho que deve ter dado. Porque tinha algumas cenas que eram Planos de uma só. música, tipo assim, Não tinha corte. aí não tinha corte, era a câmera, todo mundo coreografava tudo que tinha que fazer, a câmera ia movendo sem corte. Colocava no rosto de um, virava, muito doido. Como se você estivesse num espetáculo de teatro muito bem feito, muito bem ensaiado. E você A estivesse sensação é voando essa. no meio do número e vendo tudo, sabe? Era meio doido. Ele é um musical, mas é um filme musical que vai apelar até pra quem não curte musicais. Porque a história dele é interessante. Eles pegaram uma estrutura de história do cinema, que é muito comum até, o filme de casal, e deram uma virada de cabeça pra baixo. A gente não vai dar spoiler. A gente não vai dar spoiler. Não vai. Mas o fim do filme, o jeito que eles resolvem a relação entre os dois, é um negócio que você fica assim... É um filme muito bom pra você assistir com família, levar a namorada, levar o namorado também, porque você vai gostar, ele vai gostar principalmente do final. É um filme que vale a pena ver, porque você não vai ver... Talvez você veja mais disso em Hollywood agora, porque você tá fazendo muito sucesso. Sim, acho que vai inaugurar uma fórmula diferente. Mas não é o tipo de filme que você tá acostumado a ver. Isso, e tem um plus, tá? Pra galera que curte música, Boa o música. personagem do Ryan Gosling é um músico de free jazz, tá? É então, muito tem bom. aquele ritmo do... Sabe, essas coisas. Eles fazem, tipo, uma releitura do jazz. Problemas do filme. Destoou do filme a cena do observatório. Tem uma cena que eles vão no observatório e faz parte de um momento no filme em que os dois estão se aproximando. Eles quiseram ilustrar o momento da paixão. Exato. Eu acho Tem que uma eles coisa ficaram- no meio do filme, tem uns 15 minutos que eles podiam ter cortado fora ali. Porque ficou piegas. Porque assim, É. o encontro é bacana. A forma como eles criaram lá, de um chamar a atenção do outro, eu achei sensacional. Você que é da década de 80 vai achar o Isso máximo. é referência a um filme, né? É. Eles contam da perspectiva de um, depois voltam e contam da perspectiva do outro. Isso foi muito legal, assim, essa construção foi bacana, mas tem algumas cenas no meio que poderiam ter sido tiradas. Quando você assistir, você vai me dizer se você concorda comigo ou não. Você vai ver a do observatório e fala... Só do observatório, Não tem vai. necessidade. Eu já entendi que eles estão apaixonados. Tá bom, a gente não vai dar Enfim. spoiler. Você assiste lá e depois você me comenta, tá? Mas, no geral, o filme é muito bom. No Rotten Tomatoes ele tá altíssimo. 7 Globos de Ouro, fortíssimo eu candidato não sei, ao Oscar. eu não sei como é que ele vai perder o Oscar. Tem um vídeo na internet do canal Film Theories, que é o mesmo cara que faz o Game Theorist, que ele fala o que um filme precisa pra ganhar o Oscar de melhor filme. E esse filme tem tudo. Foi o mesmo caso com aquele filme O Artista, que ganhou alguns anos atrás. É um filme que remete
a uma época áurea do cinema. No caso do artista era o cinema mudo, no caso desse são os musicais. A época lá do Dançando na Chuva, enfim. Cantando na chuva. Sim. Ok. I'm singing and dancing in the rain. Ok. Mas ele dança também, tá? É, mas é cantando. Porque uma parte muito grande das pessoas que votam pra escolher o Oscar de melhor filme são atores ou ex-atores. Tem uma relação afetiva Tem com o tema. Exatamente. E no caso desse filme, você tem o personagem da Emma Stone, uma pessoa querendo se tornar atriz em Hollywood. Então você tem a referência ao passado, alguém querendo ser ator. Logo, Oscar. Oscar de melhor filme. Eu não sei como é que vão tirar desse filme. Não só ganhar Oscar, mas ser um dos filmes mais premiados no Oscar. Porque ele vai levar os Oscars, todos os Oscars musicais, melhor trilha sonora, melhor música. Vai levar de direção de arte, vai levar o de roteiro, vai levar o de direção. E vai levar o de cinematografia também, direção de fotografia. Tudo isso? Vai. Certeza. Roteiro mais do que A Chegada? Sim. Sério? Não, eles não competem. Um é original, o outro é adaptado. Ah, tá. Eu acho que esse Oscar vai ser muito interessante. Esse é um filme feito pra ganhar. É um filme de me dá meu Oscar. Não, e parabéns pra esse diretor. Ele é novinho, dirigiu um musical inovando, um musical que o Leon gostou de assistir. É o segundo filme com Ryan Gosling que ela me faz ver. Do primeiro ele não gostou muito, não. Não, eu falei que eu gostei, porque a gente tava namorando ainda. Foi o Diário de uma Paixão. Diário de uma Paixão. Aparece com ele. Esse foi o Fomos Ver La La Land. E se você gostou, deixa aí o seu like. Compartilhe para divulgar. Inscreva-se no canal se não estiver inscrito. E a gente te vê na próxima. Tchau. Tchau.